Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos estudos da nossa disciplina de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, a proposta de aperfeiçoamento do nosso conhecimento de hoje, da nossa videoaula de hoje, são as etapas básicas do pré-projeto de pesquisa de um artigo científico, parte 2. Como foi falado na última aula, na última videoaula nossa, foi trabalhado as etapas básicas do pré-projeto, parte 1, do artigo científico, na realidade, aonde a gente viu uma primeira introdução dessa estrutura do trabalho, ou seja, do pré-projeto do trabalho do artigo científico, correto? Tá? Então hoje, para finalizar esse conceito, a gente vem com essa segunda etapa. Mas só para a gente dar uma relembradinha, o que foi proposto na aula passada. Na aula passada a gente falou um pouquinho do que é o pré-projeto, que daqui a pouco eu vou dar uma retomada nesse conceito. A definição do tema, do sujeito e objeto da pesquisa, delimitação do sujeito e objeto do tema da pesquisa, introdução do tema da pesquisa e a problematização. Todos esses conceitos eu montei um slide para a gente retomar um pouquinho, como base, para entrar no foco hoje da nossa aula, que nada mais é do que essa segunda parte das etapas. Então a gente vai retomar um pouco da fundamentação do pré-projeto, as hipóteses, vamos falar das hipóteses, depois objetivo da pesquisa geral e específico, vamos definir o que é o objetivo geral, na realidade o conceito de objetivo como um todo, o objetivo geral, depois o específico, justificativa da pesquisa, tá? Material e método, ou melhor dizendo, a metodologia da pesquisa, e aí para finalizar o cronograma da pesquisa que forma todo o pré-projeto do artigo científico, tá? Que vai estruturar essa primeira fase da nossa disciplina que se encerra hoje, Como eu falei para vocês lá no início das nossas aulas, a proposta foi o quê? A gente pegar primeiro nessa primeira parte, dentro desse ensino, dessa metodologia do ensino remoto, tá? Explicar até o conceito do pré-projeto, as etapas 1 e 2, definir toda essa conceituação e aí posteriormente, na hora que voltar às aulas, eu retomo, faço uma revisão, principalmente dos conceitos do pré-projeto de pesquisa, tá? A gente faz um processo de revisão e aí sim a gente define datas para o desenvolvimento do trabalho de vocês, de início a estrutura do pré-projeto e depois, conforme a gente vai desenvolvendo as nossas aulas, eu vou explicando todo o procedimento do artigo científico e aí a gente vai definindo alguns prazos para entregas, tá? Ao término dessa aula, na realidade, para a semana que vem, eu vou estar passando para vocês, deixando lá dentro do Google Sala de Aula, um modelo de pré-projeto já desenvolvido, correto? E um pré-projeto em branco para vocês. Por quê? Para vocês já tá sintonizando, se quiserem já poder escrever alguma coisa, para quando a gente voltar, a gente poder retomar e aí quem já tiver um tema em mente, já através dos materiais, das aulas que o professor já postou, quiser ir desenvolvendo e até mesmo tirando dúvidas comigo, fiquem à vontade, tá bom? Mas claro que eu não vou dar uma data para isso ainda, por quê? Porque a gente vai fazer todo esse procedimento de cronograma, na realidade de datas, quando a gente voltar no ensino presencial, tá? Eu conversei com a coordenação autorizou eu parar as aulas nessa primeira fase, tá? Onde a gente viu 3 etapas, correto? A gente falou um pouco dos critérios, do que é pesquisa no primeiro momento, depois dos critérios de formulação de uma pesquisa, aí a gente falou das técnicas de pesquisa, documental direta e indireta, e aí, por fim, a gente tratou aí da elaboração do pré-projeto, correto? Então aí a gente para e depois a gente dá continuidade quando voltar no presencial, é o que a escola propôs. Claro que a gente sabe muito bem que tudo depende de como que vai ter andamento essa quarentena, que já não é mais nem quarentena, relacionado à pandemia, correto? Tudo
pode mudar, mas a princípio é dentro dessa proposta que a gente está trabalhando, né? Travar a matéria aqui com toda essa conceituação, já deixando algo para vocês lá e já podendo visualizar, né? E desenvolver alguma coisa, se quiserem, né? Claro que o professor tem essa intenção de já provocar em vocês o desenvolvimento e aí posteriormente, na hora que voltar, a gente dá continuidade, certo? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula, que tem bastante conteúdo dentro dessa última parte aí, ou na realidade dessa segunda parte das etapas, tá? Retomando a fundamentação do pré-projeto de pesquisa. Então, vamos analisar um pouco como que forma esse conceito do pré-projeto, como a gente já conversou semana passada, mas eu sempre gosto de relembrar vocês, por quê? Para ficar mais explícito na mente de vocês e mais entendido, tá? Vamos lá. Conceito. O pré-projeto de pesquisa é uma visão antecipada da pesquisa e representa um planejamento dos passos que serão efetuados até a conclusão do próprio projeto de pesquisa. Então, na realidade, né, para a gente já dar uma contextualização, o pré-projeto de pesquisa nada mais é do que um planejamento estrutural de como que vai ser o desenvolvimento do trabalho em si. Entendeu? É um primeiro planejamento, por isso que ele chama pré-projeto, tá? Sendo um roteiro para executar um estudo científico, como a gente já vem debatendo nas nossas videoaulas. O que é esse estudo científico? É o desenvolvimento de uma pesquisa, e aí entra, ela é documental direta, indireta, né? Ela é pesquisa de campo, laboratorial, é bibliográfica, entendeu? Então é onde a gente depois vai, com toda essa estrutura, vai desenvolver, um norte para o desenvolvimento dessa pesquisa, correto? Em outras palavras, o pré-projeto de pesquisa, por ser tido como um planejamento, pode ser reconhecido como um instrumento técnico que conduz as ações, né? Ou seja, quanto mais elaborado um pré-projeto de pesquisa, mais chances de desenvolvimento de um trabalho eficaz, ou seja, que tenha um resultado que faça sentido, que essa pesquisa, na realidade, se torne um trabalho que desenvolva toda a área acadêmica do curso em si, dos assuntos que vão ser desenvolvidos, que no caso é voltado para a estética, e cresça a profissão e o profissional de vocês. Tem que fazer sentido, né? Tanto para vocês, como para a profissão, para as pessoas que vão se utilizar dessa pesquisa. Por isso que a gente desenvolve já o pré-projeto com esse norte, tá? Mais chances, né, de desenvolvimento de um trabalho eficaz, coerente, que contribua efetivamente com a produção e agregação do conhecimento. Qual que é o fundamento da pesquisa? É gerar e aperfeiçoar mais conhecimento. Para quem? Para vocês, para o curso, no contexto geral, e para a profissão, correto? E para as pessoas, de forma clara, simples e clara, tá? Resumindo, o pré-projeto de pesquisa explicita as reais intenções propostas pelo pesquisador. Quem que é o pesquisador? Vocês, tá? Abrangendo o foco, o que é o foco? O objetivo, o interesse e o questionamento por ele determinado, entendeu? Então, é um momento que ele, né, começa a desenvolver todo um planejamento, o pesquisador, né, no caso vocês, pesquisadoras, que vão desenvolver abrangendo qual é os objetivos da pesquisa, direcionando a que sentido essa pesquisa vai ter, qual o assunto, né, como a gente já descreveu na semana passada, a formulação do tema, do objeto, do sujeito da pesquisa, do qual a gente entra agora para dar uma relembrada nessa primeira etapa do pré-projeto de pesquisa que foi discutido na aula passada. Tá? Então, como que funciona? Primeiro, a gente discutiu o sujeito. Só para relembrar o que é o sujeito da pesquisa. Trata-se do universo de referência da pesquisa, sendo o início da definição do tema. Então, começa o tema com o sujeito, no qual possibilita a busca das fontes pertinentes ao tema, ou seja, materiais bibliográficos que serão utilizados para o desenvolvimento de todo o trabalho científico. Então, é por meio do sujeito que a pesquisa começa a se tornar forma, ou seja, ela toma uma forma através do sujeito da pesquisa, onde eu vou ver, tem fonte,
de pesquisa? Eu tenho material para estudar esse tema que eu quero? Correto? Se tem, opa, então já posso começar a criar um tema para desenvolver esse trabalho, certo? E aí vem o objeto, que trata-se da especificidade, tá, do tema da pesquisa, ou seja, o tema e a sua particularidade, sendo definido pelas características próprias do trabalho, né? A definição do objeto caracteriza a pesquisa, entendeu? Então é a complementação do sujeito, né? Se você percebeu que já tem todo ou seja, um processo de fonte de pesquisa para ser desenvolvido, eu complemento com o meu objeto da pesquisa, que aí eu vou fazer o quê? Delimitar o sujeito e objeto do tema da pesquisa, aonde eu faço um recorte e formo esse tema, como foi explicado na aula passada. Tá? Significa o quê? Dar limites à abrangência, profundidade e extensão do assunto estudado. Então é onde eu faço um recorte e defino aonde que eu vou estudar. Eu não posso falar assim, vou estudar estética. Poxa, estética é o quê? Tem muitos assuntos dentro da estética, então é muito amplo. Então eu vou ter que criar, né, em cima desse sujeito, que é a estética, porque eu sei que tem material, mas complementando com um objeto para delimitar isso, fazendo um recorte e buscando um sentido para desenvolver o trabalho de pesquisa. Por isso que a gente começa a desenvolver o pré-projeto em cima disso, para lá na frente poder desenvolver a pesquisa, correto? Tá? Então, aí, continuando, com as palavras, delimitação do tema da pesquisa é a especificação ou recorte, como eu disse, de que aspecto do tema será discutido. Entendeu? Então, vamos supor, vou falar da estética facial. Agora eu já sei que eu tenho um sujeito, que é estética, e facial. Claro, eu posso desenvolver mais um conteúdo para fechar isso. Normal, mas eu já fiz um recorte, eu já dei um sentido. Entendeu? Porque se eu for falar de estética, tem o quê? Vários assuntos que vão conduzir a estética. Então eu tenho que fazer um recorte e dar sentido nisso do que eu vou estudar, para ficar mais simples. O trabalho não ficar confuso, não ficar fora de foco. Ele tem que ter um foco, ele tem que ter um norte. Tá? Tendo ainda uma abordagem genérica, né? Ou seja, simples, objetiva e com coerência significativa. O que é essa coerência significativa? Tem que fazer sentido. Eu não posso estudar algo que não faça sentido. Então a minha pesquisa tem que ser desenvolvida de uma forma que faça sentido, como eu já disse. Faz sentido para quem? Para as pessoas, para vocês, para a profissão, para o curso, agregando conhecimento. Eu sempre estou repetindo, tá? Mas é com uma proposta de fazer com que vocês entendam o sentido disso, pessoal. Tá? Então essa é a preocupação do professor. Aí vem a introdução, então eu defini o meu tema, fiz a delimitação, tudo certinho, eu venho com a introdução. O que é a introdução? É a explicação do que é o tema, sendo o que será estudado pelo pesquisador. Então ali eu explico como se fosse uma redaçãozinha, tá? Qual que é o fundamento, o que eu vou pesquisar, correto? Então eu já começo a escrever um pouco de um texto relacionado ao assunto que eu escolhi para ser estudado. Faço uma introdução. Aí, posteriormente, isso vem com a problematização da pesquisa, que foi onde a gente encerrou a nossa primeira etapa, que foi a aula passada, e aí a gente entra hoje na segunda etapa. Tá? Então, antes disso, a problematização da pesquisa. É a fase do porquê o tema será pesquisado, ou seja, é o momento em que o tema estudado pelo pesquisador é questionado por meio de uma reflexão aprofundada. Eu tenho que ter um problema. Talvez em cima de uma pesquisa, como eu já disse em outras aulas, que vocês observaram, leram algum livro, algum artigo e não ficou claro a resolução do problema que se tratou aquele tema. E aí vocês pegam como pesquisa e tentam criar outras hipóteses, do qual a gente já vai ver agora, para solucionar esse problema. Porque qual que é a função da pesquisa, como eu disse para vocês em algumas aulas anteriores? É fazer um processo de reflexão, um estudo que cria alternativas que solucionam problemas.
É isso que hoje a gente precisa de pessoas que se tornem seres humanos primeiro e profissionais que resolvam ou criam alternativas que solucionam problemas. E é por meio da pesquisa, do estudo, da ciência que isso acontece. Entendeu? É o desenvolvimento do estudo que vai aperfeiçoando. Então, às vezes, foi feita uma pesquisa, foi desenvolvido algumas hipóteses para aquele momento, só que não foi solucionado todo aquele problema. Mas você pode desenvolver outra pesquisa partindo de outro problema que existe ali e você cria uma outra proposta de problema e aí você cria alternativas que, conforme a pesquisa, vai se desenvolvendo e vai tentando resolver esse problema. Por quê? Porque o estudo ele evolui. O conhecimento ele vai se evoluindo. Então, a cada vez que a gente vai estudando algo, a gente vai descobrindo coisas que talvez outras pessoas, outros estudiosos não descobriu. E a gente vai descobrindo e vai tentando criar uma metodologia e desenvolver essa pesquisa. Correto? Então, isso que é o interessante do estudo. E por isso que é importante a gente ter o trabalho de conclusão de curso dentro de todos os cursos, na realidade, para formar esse pensamento, como eu disse lá, acho que na primeira aula, formar esse pensamento pesquisador. Por quê? Porque isso é carente no Brasil. Olha o problema da pandemia que a gente está sofrendo, não só no Brasil, mas no mundo. Porque falta esse incentivo à pesquisa, principalmente no nosso país. Não tem incentivo à pesquisa, nunca teve de fazer com que as pessoas pensem que o estudo ele se forma, né, um fundamento que a cada vez mais que eu busco esse conhecimento, eu consigo desenvolver pesquisas que criam alternativas, que solucionam problemas, né, e cresça esse conhecimento desenvolvendo para quem? Para a sociedade. Então isso faltou no nosso país nas últimas 3, 4 décadas aí, nunca foi incentivado. E hoje a gente está sofrendo muito, né? Não só em relação à saúde, mas em todos os aspectos econômicos, financeiros, em educação em si. Por quê? Porque não foi investido, né? Instruído as pessoas a pensarem desse jeito. São poucas pessoas que hoje se consideram, né, ou podem ser considerados como cientistas em várias áreas. Correto? E eu quero que vocês, na área de vocês, comecem a pensar como pesquisadores, como cientistas. Assim, professor, mas eu não vou dar continuidade, mas é importante você ter esse pensamento. Porque se um dia você for buscar mais conhecimento, eu creio que vocês vão buscar mais conhecimento, vocês vão estar com essa formação desse pensamento, desse senso crítico e vão desenvolver e sair melhores, né, nos cursos que virão. E aperfeiçoar mais o conhecimento de vocês. Como eu sempre falo, a gente vai entrando num espiral, né, desse conhecimento, aonde a gente vai montando o quebra-cabeça, correto? Né? Hipóteses, né, da pesquisa, como eu disse. O que são as hipóteses? Né? Então, para esses dois autores aqui, ou melhor, para esse autor, perdão, que é Gil, ele escreveu isso em 1989, né? 1989, só que é atual, gente. Então a hipótese é uma proposta que sugere explicações na tentativa de verificar a validade de uma resposta já existente para um problema. Entendeu? Então, sugere explicações na tentativa de verificar. Resposta existe. Correto? Só que eu tenho que fazer uma verificação dessa resposta novamente. Por quê? Porque em cima disso eu vou criar mais alternativas, mais conhecimentos para poder solucionar aqueles problemas de uma outra forma. Correto? Então, às vezes já tem uma resposta, mas eu não consigo definir o resultado, né, daquilo que está sendo estudado de uma forma de 100%. Não descobri tudo, eu posso ir mais. Correto? Então, por isso que eu tenho que estudar mais. Né? Vou dar um exemplo para vocês, é o que está acontecendo no mundo. Né? Então, muito está se estudando vacinas para a Covid-19, para a doença, correto? Já acharam algumas coisas? Sim. Acharam algumas. Qual que é o problema? O problema é o vírus. Fato. Tá? Então, vamos pesquisar algo, uma hipótese para solucionar esse problema. Legal. Então,
muitos pesquisadores, o Brasil tem, Estados Unidos, China, Rússia, todos os países aí, Reino Unido lá, todos estão trabalhando numa forma de descobrir uma hipótese para solucionar esse problema. Até já descobriram algumas coisas, já estão testando vacinas e tal. Só que será que essa vacina está sendo eficiente e eficaz? Está tendo resultado? Entendeu? Ou seja, o resultado está sendo 100% que agora eu posso começar a desenvolver isso e testar em humanos que vai ser curado? Ainda não. Então, o que está acontecendo? Já tem respostas, mas eu estou em cima, ou seja, os pesquisadores estão em cima, estudando mais ainda para criar mais respostas, né, mais alternativas que realmente solucionam aquele problema. E aí a gente pode, né, resolver, né, e começar a viver novamente. Mas isso, pessoal, demora. Por mais que hoje a gente tenha tecnologia, tenha acesso, busca de conhecimento de todas as áreas, correto? Mas não funciona como às vezes o governo quer, como as empresas querem, como as pessoas querem. Ah, não, tem que ser agora. Não. O estudo, ele leva a um processo. E tem que ser bem gerido. Por quê? Porque se eu testar algo errado, vou dar o exemplo de novo da doença. Se eu testar algo errado, o que vai acontecer? Vai piorar a situação. Então tem que ser um negócio que tenha caráter científico, correto? E é isso que começa a formar pelas hipóteses. Eu tenho um problema, correto? E aí eu vou desenvolver uma solução ou respostas que vão tentar solucionar esse problema. Tá? Ó, sua comprovação ou reprovação, como está aqui na tela. Ó, comprovação ou reprovação. Então, por isso que testa. Entendeu? Eu vou fazendo testes em fases. Por quê? Eu posso comprovar aquilo com uma certeza ou reprovar aquilo. Não presta, não serve. Eu tenho que estudar outra forma para resolver, entendeu? Pode ser feita por meio de análise empírica. O que é empirismo, pessoal? Olha lá. Ou seja, em fatos que se apoia somente em experiências vividas, na observação de coisas e não em teorias e métodos científicos, sendo esta a intenção da pesquisa científica. Então veja só, eu tenho que comprovar aquela hipótese, aquela resposta que eu tenho para aquela alternativa a solucionar o problema, baseado em fatos vividos, em observação, e não só em métodos científicos, tá? Na realidade, eu tenho que partir da ciência, a intenção da pesquisa científica é partir do fato acontecido, vivido, para se tornar científico. É aí que eu resolvo. Então eu não posso pegar e vou dar o exemplo novamente da doença, falar assim, olha, aquele medicamento, porque foi utilizado para tal tipo de doença, e resolveu, correto? Ó, vamos sair medicando aí o pessoal, certo? Mas eu me baseei no quê? Eu baseei num procedimento que foi cientificamente comprovado e agora eu vou tentar resolver com um outro fato que está acontecendo. Será que vai dar certo? Talvez não. Então eu tenho que fazer outro estudo para comprovar o que eu estou vivendo de fatos observados nessa experiência, tá? Para desenvolver uma resposta e solucionar esse problema. Então eu não posso se comparar somente com outro estudo que aconteceu aquilo, porque cada coisa é uma coisa, cada situação é vivida de uma forma diferente. A realidade não é a mesma para tudo. Por isso que eu tenho que estudar e desenvolver ideias que solucionam problemas. E isso não é da noite para o dia, né? Por isso que a gente está explicando para vocês o que é essa formação da hipótese, né? E quanto mais estudo se tem, claro, mais abrangimento do conteúdo, o resultado será mais eficiente, mas isso tem que ser bem trabalhado, pesquisado. Essa é a intenção da pesquisa, correto? Vamos lá. As hipóteses são provisórias e se tornam, ó lá,
definitivas quando confirmadas com o desenvolvimento da pesquisa. Então, a partir do momento que eu fiz uma pesquisa, tá? Eu criei a minha hipótese e eu comprovei no meu resultado que aquela resposta realmente tem sentido para resolver o meu problema. Entendeu? Então, por isso que ela se torna provisória, mas aí depois ela transforma em definitiva por meio do desenvolvimento da pesquisa. Mas eu tenho que comprovar. Ah, professor, mas se eu basear só no livro, no caso, agora esquece o exemplo que eu dei, tá? No caso de um estudo que você está se pautando a referências bibliográficas, né, a técnicas de pesquisa documental indireta, né, que você pega livros e estuda, não tem problema. Você vai fazer essa comprovação dessa hipótese que você definiu. Entendeu? Em cima daquilo que você está estudando, das fontes de pesquisa que você está estudando. Não tem problema. Você está agregando mais conhecimento para aquilo que já foi estudado, né? E você está desenvolvendo outro método de pesquisa para resolver a solução de um problema que você, conforme o seu estudo, você formulou aquele problema e vai tentar criar alternativas, hipóteses que solucionam, respostas. Fato, não tem problema nenhum. E a mesma coisa na pesquisa de campo. Você vai direto lá no fato, na fonte, e começa, é claro, se pauta em bases referenciais para resolver aquele problema que aconteceu, aquele fato que aconteceu. Entendeu? Então funciona dentro dessa proposta também. A sua função é propor explicações para certos fatos e orientar a busca por outras soluções. Entendeu? Então, ó, certos fatos que já aconteceram e busca de outras soluções para aperfeiçoar mesmo, tá? Observa a verdade ou a falsidade daquilo que se pretende explicar. Então, nem tudo é verdadeiro, pode ser falso. Então, por isso que eu vou formar um estudo para realmente se é verdade ou se é mentira, correto? Né? E aí entra de novo aquela ideia da Covid. Por isso que muitas coisas são testadas antes, para depois ser comprovada cientificamente. Por quê? Porque aquilo pode ser falso, pode fazer alguma coisa nesse momento, mas depois, em longa escala, talvez não dê certo. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado quando eu pesquiso alguma coisa. Tem que ter uma veracidade. Lembra lá dos critérios de formulação? Veracidade. O tema, o conteúdo tem que ser verdadeiro. Tá? Resumindo, a hipótese tem como propósito orientar o pesquisador em direção à causa provável do problema, podendo ainda ser lançada para explicar ou prever aquilo que despertou a curiosidade intelectual do pesquisador. Entendeu? Então, ela busca um norte, né, de estudar, na realidade, não o efeito, pessoal, a causa. E é um grande problema que a gente vive no nosso país. Às vezes, a política do nosso país, ela, num contexto geral, o governo federal, estadual e municipal, eles trabalham o efeito e não a causa. Vou dar um simples exemplo para vocês. Olhem os hospitais de campanhas que foram criados. Eles foram para tratar o quê? O efeito do que está acontecendo e não a causa. Ô, professor, como? Ó, veja só, foram feitos vários hospitais de campanha em várias cidades, vários estados. Só que, se você for observar, primeiro, eu não tenho que fazer o hospital para encher de gente lá e esperar todo mundo ficar doente para tratar. Não, eu tenho que desenvolver estudos para tratar a causa do problema, para ninguém ficar doente e eu não precisar ter hospital. Claro, poderia ser criado alguns, sim, mas não tantos como foram criados, e inclusive alguns já estão sendo desmanchados, por quê? Porque não tem utilidade nenhuma, ou seja, gastou dinheiro à toa. O dinheiro que foi investido ali poderia estar fazendo estudos para desenvolver vacinas, medicações, para tratar a causa do problema e não o efeito, né, de uma forma errada. Entendeu? Então a hipótese trata isso. E no nosso país, eu estou dando o exemplo do Covid, mas em tudo, às vezes, é tratado o efeito e não a causa. Então é mal gerido esse conhecimento. Entendeu? Por isso que o incentivo à pesquisa é pouco no nosso país, porque um país que incentiva a pesquisa, ele nunca vai tratar a causa, ou, né? Perdão, o efeito. Ele vai tratar sempre a causa primeiro. Por quê? Porque ele busca resolver, evitar mais problemas e não causar mais, que é o que fazem no nosso país. Né? Não sei se você me entende,
Acredito que sim. Tá? Vamos lá. Objetivos da pesquisa. Então, a gente sai da hipótese e entra nos objetivos. O que são os objetivos da pesquisa? Primeiro, geral e específico. Mas antes disso, a gente trata do significado de um objetivo. Então, de maneira simples e primitiva, os objetivos, tá, revelam o propósito do pesquisador mediante o trabalho por ele realizado. Então, todo o trabalho, depois de tudo que a gente discutiu, sujeito, tema, problematização, né, delimitação do tema, problematização, hipóteses, vem o quê? O objetivo, tem que ter um propósito, entendeu? Um propósito. E aí, né, toda pesquisa deve ter objetivo para que saiba o quê? O que se vai procurar, ou melhor, estudar. O que essa pesquisa estuda? Qual que é o propósito dela? O que se pretende alcançar com o trabalho? Entendeu? Então eu tenho que ter um foco. Para que fazer o trabalho? Entendeu? Então a gente tem que ter o foco, né, nesses objetivos. E aí surge o que? Segundo Servo, Bervinha e da Silva, que são autores, né, que lá em 2007 escreveram, o objetivo geral, se caracteriza por determinar de forma clara e objetiva a intenção de realizar o trabalho, no qual é fundamentado, alicerçado, pela definição do objetivo específico, que aprofunda as intenções expressas nos objetivos gerais. Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Que o objetivo, no contexto geral, ele é delimitado, a gente pode até falar, né? Ele é recortado em dois objetivos, ou em vários objetivos, na realidade, mas dentro de duas temáticas, objetivo geral e objetivo específico, correto? Um tem o que? Forma, né, de forma clara e objetiva, a intenção de se realizar o trabalho como um todo, no qual é fundamentado pela definição da parte específica, que aprofunda, ele é mais centrado. Então, um é amplo e o outro ele afunila e estuda fazendo sentido aquilo. Vamos entender o conceito dos dois. Veja só, objetivo geral primeiro, que é o que a gente tem aqui nessa parte de cima. Tá? Permite uma visão ampla da pesquisa, contém a definição de onde pretende chegar. Então, é mais amplo, tá? Onde eu pretendo chegar com a pesquisa? A construção do objetivo geral é feita em uma frase ou parágrafo. Então, ele é amplo. E já o específico, que ele vai fundamentar esse processo, faz um desdobramento do objetivo geral. Então, ele vai delimitando, ele vai recortando o objetivo geral, tá? Tendo por fim, delimitar e fixar a profundidade da pesquisa. Define o ponto central da pesquisa e a ideia específica a ser desenvolvida. Está bem aqui embaixo. Entendeu? Então ele ampara no objetivo geral, ele começa a fundamentar, ele começa a disseminar aquele objetivo, fazendo um processo de especificação. Ele vai mais centrado, ele afunila o processo. Então começa amplo e aí ele vai afunilando. Correto? Claro, o objetivo específico ele pode ter vários tópicos, né? Bem simples e objetivo, nada amplo. O geral, um parágrafo, pequeno parágrafo, e o específico, alguns tópicos que vão ser estudados. Tá? Mas tudo isso o professor vai explicar para vocês melhor, né? Ou melhor dizendo para vocês, vai deixar estruturado no modelo que eu vou deixar para vocês na sala Google, tá bom? Fica tranquilo. Justificativa da pesquisa. Então a gente tem lá, depois do objetivo, a justificativa da pesquisa. O que é isso? Para Marconi e Lakatos, autores que escreveram em 2003, a justificativa é de suma importância, é altíssima relevância, pois é o único item que expõe as razões pelas quais levaram o pesquisador a realizar todo o trabalho. Então, é na justificativa que o autor expõe, na realidade,
o que levou a ele desenvolver esse trabalho? Claro, junto com a proposta do problema, entendeu? Ele vai se pautar no que já foi feito, as hipóteses, então aí ele expõe isso, correto? Levando em conta as contribuições do estudo mediante a área do conhecimento em que se encontra inserido. Então aí ele vai direcionar isso a qual área do conhecimento, no caso de vocês, a estética ou uma sub-área da estética, né, que vocês vão estudar. Tá? Trata-se da defesa do projeto por meio do emprego de argumentos racionais que legitimam a cientificidade da pesquisa. Então é onde comprova que aquela pesquisa realmente vai se tornar ciência. É um estudo científico para aperfeiçoamento do conhecimento que está, lembra que eu falei para vocês, pautado nas experiências, nas observações, e agora a gente vem confirmando com isso, correto? Então, veja que é uma sequência, por isso que se chama pré-projeto. É uma estrutura que começa desde o sujeito, objeto, definição do tema com a delimitação do sujeito e objeto, problematização, depois hipóteses, aí vem o que? Os objetivos geral e específico, a gente vem com a justificativa da pesquisa, mostrando isso, correto? Então é uma sequência, é como se fosse um quebra-cabeça, pessoal. É fácil, como eu sempre falo, nada é fácil, mas vocês têm capacidade? Com certeza tem, de fazer e desenvolver lindos trabalhos na área de vocês. Por fim, trata-se de um recurso que despertará a atenção do leitor. Então, aí é o momento que se torna interessante para quem lê esse trabalho e vai estudar esse trabalho. Porque a proposta da pesquisa, gente, não pode ser, virou um livro, virou um trabalho de TCC que vai ficar guardado na biblioteca. Não. Ele tem que ser ponte para outros estudos, para aperfeiçoamento desse conhecimento. É o que eu venho debatendo com vocês, batendo nessa tecla, o desenvolvimento da disciplina toda. Essa é a intenção da nossa disciplina, é fazer que esse estudo ele se torne mais agregação de conhecimento para outras pessoas, né? Gerando mais conhecimento. É isso que eu quero que vocês formem esse pensamento. Tá? Resumindo, é na justificativa que devem-se apresentar de forma sucinta, mais completa, as razões e os motivos que tornam importante a realização do trabalho. Entendeu? Então é ali que o autor, ali, né, o pesquisador, ele explica quais são as razões de forma sucinta, né? Os motivos que levaram a curiosidade dele pesquisar daquele assunto. Lembrando, pautado no quê? No que já foi desenvolvido na estrutura do pré-projeto, correto? Tudo isso para a gente depois desenvolver o nosso artigo, tá? E aí a gente chega nos materiais e métodos, ou chamado de metodologia, tá? O que é a metodologia? É o processo para se atingir um determinado caminho que norteará todo o desenvolvimento da pesquisa, entendeu? Então é o caminho, é a sequência. Funciona como suporte e traça as linhas e diretrizes do trabalho científico, correto? Então ele vai estruturando, né? Como que foi feito esse trabalho? O que foi utilizado para desenvolver esse trabalho? É mais ou menos isso que a metodologia trata, ou seja, é um estudo exploratório que é um levantamento prévio das fontes possíveis e acessíveis. Você usou o quê? Bibliografia, artigos científicos, revistas, ou coleta de dados, roteiros de entrevistas, lembra das técnicas de pesquisa? Mais ou menos é aí que você vai introduzir qual técnica que você está usando, na metodologia. Não, pesquisas bibliográficas, vistas em acervos de bibliotecas públicas e privadas, sites científicos na internet, né? Coleta de dados eletrônicos, páginas de internet, arquivos de vídeo, áudio, DVD, né? Tudo que for para agregar de forma que produza estudos científicos pautados em fatos que solucionam, criam alternativas que solucionam problemas, correto? Hipóteses, respostas, servem para a base da metodologia desse estudo, correto? Então, entende-se então que a metodologia tem a função de responder às seguintes questões. Olha lá,
como foi desenvolvido esse trabalho, com o que foi desenvolvido, né? E onde foi desenvolvido, entendeu? Ou seja, como foi desenvolvido, o que você utilizou para estudar, entendeu? Qual que é o procedimento metodológico, uma pesquisa documental direta, indireta, usou livros, referências, claro, a gente vai aprender a fazer todo esse procedimento de citação lá na parte de desenvolvimento do artigo científico, tá? Usou revistas, jornais, você estudou lá no campo, entendeu? Então, como foi, com o que foi desenvolvido, então a metodologia ela vai responder essas questões, correto? E vai definir de forma metodológica como é feito o trabalho. Então, ele traça um caminho do trabalho, certo? E aí, por fim, o cronograma da pesquisa. Na realidade, o que é o cronograma? Está bem aqui, escritinho aqui, né? A gente vai definir ele para vocês. Trata-se do tempo por você planejado, né? Para executar todas as etapas que nortearão o trabalho. Então, quanto tempo eu vou demorar para fazer tal coisa? Então, eu tenho que ter um cronograma. O sujeito, o objeto, né? E aí, depois eu vou passar um cronograma de entrega para vocês. Então, vocês vão ter um tempo para desenvolver o trabalho e aí entregando partes até a gente formar o projeto inteiro, para começar a desenvolver o artigo, correto? Aí, ó, assim, torna-se importante estar atento aos requisitos firmados pela própria instituição de ensino. Então, a gente tem um prazo, que depois eu vou passar para vocês quando a gente voltar no presencial. Sobretudo, em se tratando de calendário de elaboração e ou revisão previamente determinada pela instituição. Então, aí vocês têm um prazo para entregar o pré-projeto, depois desenvolver o artigo, com prazos também de cronograma, e aí a gente finalizar para vocês apresentarem. Então, tudo é em cima do cronograma. Pode ver que eu deixei aqui para vocês, ó, já estruturado, correto? Como que vai funcionar as etapas para a gente ir entregando o desenvolvimento, ó, e o período de entrega, as datas, correto? Claro que aqui ainda não tem as datas, correto? Aqui eu só deixei um exemplo com X, certo? Mas depois, na hora que a gente voltar, eu já vou estipular prazos para a gente entregar. Por isso que depois que eu colocar aí, como eu disse no início da nossa aula, o modelo lá para vocês, já comecem a se atentar, né? Começar a observar melhor, já ter ideias, porque o que a gente estudou tem muito conteúdo, pessoal, que eu passei para vocês, que deu para conceituar e entender qual que é o fundamento de uma pesquisa, entendeu? Então já é interessante fazer esse processo de reflexão para poder desenvolver e a gente se antecipar. Eu sei que vocês trabalham, que tem os compromissos de vocês, natural, mas que já comecem a sintonizar em cima disso. É muito importante. Eu peço para vocês que tenham esse comprometimento, né? Se preparem, porque aí depois quando voltar, a gente vai trabalhar, né? E aí o professor vai instruindo vocês a vocês entregarem. Então, se tiver já um pouco já ideia formada, por isso que a escola e o professor sentou e preferiu passar já dessa forma remota, para você já sintonizando como que é o fundamento da disciplina e a montagem da disciplina, para quando a gente voltar, a gente conseguir elaborar esse trabalho, né, de uma forma eficiente. O resultado, eu creio que será muito legal, muito interessante, né, para uma proposta de agregar mais conhecimento para vocês. Então já comecem a refletir nisso. E qualquer dúvida, o professor está à disposição. Para finalizar, né, essa segunda etapa, eu deixo para vocês a questão da semana, né? Conforme o que foi estudado e de acordo com o seu entendimento, defina com suas palavras, né, o que é e qual é o sentido de um pré-projeto de pesquisa, correto? Então, tudo que a gente estudou dentro dessa primeira etapa e da segunda etapa que a gente está finalizando hoje, junto com as outras etapas dentro dessa primeira fase, foi técnica de pesquisas e os critérios de formulação, o que é um pré-projeto para vocês e qual que é o sentido? É isso que o professor quer que vocês reflitam, tá? Lembrando, daqui uma semana mais ou menos, ou 15 dias, não sei dizer,
mas eu vou estar avisando vocês. Eu vou deixar disponibilizado lá dentro da sala Google um modelo de pré-projeto, correto? E um pré-projeto em branco para vocês já começar a refletir esse procedimento. Essa atividade, né, ela tem o mesmo ponderação das outras, é o mesmo prazo das outras, ou seja, a gente tem uma semana para entregar. Então, na aula de hoje, vocês estão vendo de uma semana, ou seja, né, que a aula será no dia 1º, vocês têm até o dia 8 para entregar essa atividade. E aí a gente finaliza, né? Não vou fazer mais aulas remotas para vocês até segunda ordem, mas a ideia, lembrando, frisando para vocês, é esperar voltar para a sala de aula para a gente continuar esse conteúdo e realizar esse trabalho de uma forma que ajude a vocês a pesquisarem, a desenvolver e que esse resultado seja fascinante, como o professor sempre fala, correto? Então, estou à disposição, continuo à disposição de vocês, né? Qualquer dúvida, o professor sempre está à disposição, por mais que a gente não se conheça pessoalmente, mas o professor está aqui para ajudar, ensinar e aprender, entender e aprender junto com vocês. Essa é a proposta. Então, a gente falou na aula de hoje dessa segunda parte das etapas, né, que formam o pré-projeto, né? Falamos novamente do que é o pré-projeto, o conceito em si, né? Revisamos a aula passada, entendeu? Os vídeos estão todos lá na sala Google, se tiver dúvidas vocês podem assistir novamente, correto? Já está tudo lá para vocês, então tem muito material, muito conceito para vocês se inteirarem e, né, já começar a formular esse pensamento, como eu disse para vocês, de pesquisador para poder elaborar o trabalho, tá? Conto com vocês e estou novamente dizendo para vocês que estou à disposição, tá bom? E para finalizar, eu deixo aqui a minha frase de reflexão para vocês, que é: a dificuldade é para todos, a superação é para aqueles que fazem a dificuldade desafios a serem superados. Então, eu quero que vocês entendam que difícil é para todo mundo, principalmente nos tempos que estamos vivendo, né? Difícil para todo mundo, só que eu tenho que entender que essa dificuldade tem que ser superada. E quando eu entendo isso, através do conhecimento que a gente estuda, por isso que eu falo que a pesquisa ela faz com que a gente agrega esse conhecimento para superar o que? Toda a dificuldade, correto? E aí, né, ela se torna o que? A superação é para aqueles que fazem da dificuldade desafios a serem superados. Então entenda que o trabalho de TCC não é um problema, né? Que você vai falar assim, eu não consigo fazer, não. Ele é uma dificuldade, não vou negar isso, correto? Mas essa dificuldade tem que ser entendida como uma superação. E eu quero que vocês sejam aqueles ou aquelas que fazem da dificuldade desafios a serem superados. E eu tenho certeza que vocês vão ser. Sabe por quê, pessoal? Porque o conhecimento é fascinante. Então o professor está aqui à disposição de vocês. Deixo aqui um grande abraço para vocês, né? Que Deus abençoe todos vocês e nos vemos daqui a alguns dias. Tomara que seja breve, tá? Obrigado, gente, pela aula.